Oi pessoal, tudo bem? O canal Conta Mais vem trazer um debate sobre as eleições que estão ocorrendo agora em outubro de 2022. Eu ouço muita gente falar que não quer pensar sobre isso, que está cansado, que quer deixar para lá, que não aguenta mais. E eu me pergunto, a gente tem tanto tempo, pouco tempo de democracia aqui nesse país, uma democracia que muitos lutaram para ter. Por que, que é importante a democracia? Porque a gente pode fazer esse debate aqui, a gente pode conversar, vocês podem falar comigo, eu posso falar com vocês, a gente pode discutir isso com algumas pessoas. Eu estou falando de diálogo e não de discussões evasivas, discussões que não levam a lugar nenhum, certo? Então, qual é a forma da gente garantir essa democracia? A gente estudando, a gente procurando entender, procurando ler informações, entender quem está falando sobre aquele determinado candidato ou não. Mas assim, quando eu ouço que as pessoas não querem saber, que anulam seus votos, me dá uma tristeza, porque isso é como se fosse uma arma pacífica em prol da gente manter ou tentar manter pelo menos uma coisa mais igual, mais justa, onde todos possam dar a sua opinião, correto? E também, fora isso, eu me deparei com uma situação de uma pessoa relatando que não tinha conseguido votar porque ela teve que levar um parente ao hospital público. Essa pessoa estava grávida, chegou lá com pressão alta e o médico falou que ela não poderia ter o bebê naquele momento e voltou. No dia seguinte ela teve que retornar ao hospital para poder fazer um exame para saber se o bebê estava bem. Ela chegou às 9 horas da manhã, estava vazio, e a resposta desse resultado só veio 1 hora da tarde. Ela ficou no corredor esperando essas 4 horas. Grávida, com risco de ter uma nova pressão alta. Enfim, fiquei pensando, no momento que dizemos que não estamos nem aí para o voto, a gente está ajudando e muito também essa dificuldade para as pessoas que têm pouco acesso a, principalmente, saúde e educação, sofrerem mais na pele o que é essa nossa negligência, o que é essa nossa procrastinação, porque na verdade é isso que a gente faz. A gente quer ser feliz, a gente não quer se aborrecer. Só que nós estamos cada vez mais aborrecidos com isso, porque nós não procuramos nos informar direito, de forma correta. Então, eu queria até debater aqui com vocês a importância disso, né? Quando nós estamos pensando que estamos escolhendo o melhor, eu acho que a gente deveria pensar em justiça social, a gente deveria pensar em querer de reduzir mais as diferenças, né, entre as classes, por exemplo. Então, por mais que na hora do voto a gente queira votar de uma forma pessoal, em algo que a gente acredita que vai se beneficiar com aquilo, nós temos que principalmente pensar num bem maior, num bem comum, como essa moça que foi parar nesse hospital e teve esse tipo de atendimento. Enfim, eu poderia relatar vários outros, e são casos até mais simples, mas que a gente tanto ouve. O problema é que a gente está se acostumando a ouvir histórias de violência, a ouvir histórias de saúde pública, né, dessa carência enorme, e deixarmos passar e não queremos nem nos informarmos quem está na liderança, quem está na frente do país, que vai comandar as leis, que vai, e até inclusive do Senado, os legisladores, né, que vão fazer essas leis e que vão tentar amenizar um pouco essa grande diferença que nós temos hoje aqui nesse país. Temos que pensar que a gente está indo votar hoje, talvez não tenhamos realmente de fato um cenário muito bom, nem de um lado nem do outro, mas que estamos indo votar hoje tentando reduzir um pouco uma desumanidade, uma barbaridade que a gente ouve de diversas formas, contra a singularidade, contra o respeito do indivíduo, querer escolher para si o que é melhor para ele. Várias questões aí que estão surgindo, que nós estamos ouvindo cada vez mais, questão da mulher, questão racial, questão homossexual,
a questão da pobreza, da desinformação, do não acesso à educação, não acesso à saúde. Nós realmente temos que olhar e analisar o que vai ser melhor, né? E dos candidatos que nós temos visto, tentarmos pensar, ele de fato me representa, ele de fato representa o todo, ele de fato representa a grande parcela da população que tem tanto sofrido, né, nos últimos tempos. E quando esse nosso representante, eu até acredito que a gente não deva levantar bandeiras e idolatrar ninguém, quando esse nosso representante, esse funcionário for lá, nós exigirmos sim e muito sobre o que ele está fazendo. Eu acho que um líder do nosso país, ele tem que saber ter postura, ele tem que saber se comportar também, porque tudo isso também nos ajuda no cenário mundial. E então aqui eu venho trazer esse debate para dizer que pelo menos você faça realmente uma reflexão para o dia 30 de outubro, que vai ser o segundo turno, e pense mais a fundo realmente se o que nós temos tido nos últimos anos realmente deve perpetuar, se isso representa um bem para a democracia, se imposição de vontades, imposição de autoritarismos e radicalismo, se isso é interessante. E entenda, por favor, que qualquer ato que as pessoas queiram implementar por forma democrática não vai ser de um dia para o outro, isso vai ser muito debatido, muito discutido. Tentar também entender que nós não somos, talvez, muitos representantes de um determinado grupo específico, mas que nós temos que ter cada vez mais empatia pelos que são prejudicados de uma certa forma, pelos que ainda são minorias, né? Porque isso me traz uma noção de irmandade, de um olhar para o outro, o olhar para o próximo, nos darmos as mãos para nos ajudarmos. Então, dizer que nós estamos cansados, dizer que não queremos mais saber, que queremos ser felizes, não é uma opção, não é uma opção inteligente e não é uma opção humana também, né? Tivemos muitos problemas, né, de governos anteriores, muitos, mas ainda assim não podemos piorar essa condição. Temos que pensar no que agora pode estancar uma situação que pode ainda ser pior, com a supressão dos nossos direitos, aqueles que a gente tanto luta, né? Aqueles que a gente acredita na legitimidade dessa luta também. É isso aí, espero que você possa trocar aqui comigo. Se curtir, deixe seu like, deixe seu comentário, e eu acho que é com diálogo inteligente que a gente... Diálogo inteligente, procurar saber, procurar conhecer o candidato, ir lá e realmente votar com muita consciência. É assim que a gente vai evoluir, que vai conseguir um dia construir um país melhor. E não esquecendo, através da educação sempre. Um abraço, tchau, tchau.